bem-vindo ao quadro do nosso canal, Anete Responde. Vamos dar uma olhada na pergunta selecionada para hoje. A pergunta é do Felipe Couto. Quais são os efeitos da gratidão em nossa vida? Felipe, sua pergunta ela é maravilhosa. Eu estava pensando, eu tenho visto muitas pessoas em vídeos, palestras, porque são estudos recentes de neurociência sobre o poder da gratidão na alteração dos nossos propósitos, na alteração da nossa vida, sucesso, etc., que é um fato. É você trabalhar o subconsciente, então você imaginar coisas para ser grato, para você desenvolver esse sentimento. A gratidão sentida, ela é um estado muito positivo para a nossa mente. Mas em vez de eu focar em usar a gratidão como alavancagem para mudar-nos, eu resolvi falar sobre a gratidão mesmo, tá? Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é Neuroplasticidade Autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. O que é gratidão em termos objetivos, tá? Então, gratidão é uma resposta emocional, em um sentido, e uma resposta filosófica, em outro sentido. Então, uma pessoa faz algo para você. E esse algo tem resultados muito positivos. Auxilia numa dificuldade, ajuda no entendimento, oferece uma resposta. Então, qualquer ato que a pessoa lhe dê e que promova o seu progresso em qualquer sentido, tá? E você entende? Então, por exemplo, eu sozinho poderia chegar 10 metros, mas fulano ao meu lado me fez atingir 20 metros. Ou seja, os 20 metros a mais que você conseguiu por causa do auxílio que esta pessoa te deu. Então, não foi algo que você conseguiu sozinho. Então, houve a contribuição de uma pessoa. Qual é a resposta diante disso? Existem duas respostas. Uma, você ter que atribuir seu sucesso a outra pessoa, em algumas causa sofrimento. Por quê? Orgulho. O orgulho diz que você é melhor do que os outros. Então, qualquer coisa que diminua essa autoimportância é entendida como um ataque ao seu ego. Então, se você é muito orgulhoso, qualquer auxílio e que você identifica como auxílio é ofensivo. Então, a resposta, em vez de uma resposta positiva de gratidão, é uma resposta negativa de raiva. Por quê? Porque para a pessoa orgulhosa, auxiliar significa diminuir. Diminuir a sua autoimportância, que isso fica bem claro. Então, você se acha o melhor, então, quando alguém lhe ajuda, você sente como se isso diminuísse sua importância. Então, pessoas que não são gratas são pessoas que se acham melhores do que as demais. E por isso, não devem agradecer. Se a pessoa ajudou, fez mais que sua obrigação. E se ela ajudou e você não estava pedindo, é como se ela estivesse tentando te ofender. Eu não preciso disso, eu não tenho essa necessidade. Ela pode até aparentar uma resposta educada, mas no fundo não sente nenhum sentimento positivo com relação ao auxílio. Então, se você não é capaz de sentir gratidão por auxílio devido ou indevido, isso significa que você se dá uma autoimportância muito maior do que realmente você tem. Quando qualquer tipo de auxílio é uma ameaça ao seu ego. Isso tem o nome, orgulho. E as pessoas orgulhosas costumam sofrer intensamente, principalmente
porque elas não sabem receber afeto, auxílio em várias circunstâncias, porque é sempre uma ameaça. Outra situação é quando eu não quero auxílio e a pessoa auxilia contra a sua vontade, ou tenta oferecer isso. E isso causa incômodo, porque você não desejava. Mesmo que seja indevido, a resposta a qualquer auxílio, qualquer positivo, deveria ser positiva. Mas existe uma terceira situação bem complicada. É quando alguém lhe auxilia sem a intenção de auxiliar. Por exemplo, você tem um inimigo que visa te prejudicar. Então, na verdade, ele quer atrapalhar seus planos. E aí ele toma uma atitude que ele acha que vai atrapalhar. E ao contrário, em vez de atrapalhar, ajuda você, impulsiona você, te traz benefícios. Qual a resposta diante dessa situação? Muitas pessoas pensam apenas na intenção do outro. A intenção dele foi me prejudicar e se deu mal. Mas não atenta para os resultados reais. A ação dele lhe causou prejuízos? Não. Lhe trouxe lucros? Muitos. Então, você tirou algo positivo dessa ação? Sim, então ela foi benéfica. E todo ato benéfico com relação a você merece reciprocidade. Mesmo que a intenção original da pessoa que agiu não fosse essa. Então, a gratidão te beneficia por quê? Então, essa pessoa sem intenção lhe trouxe um bem. O que você ganhou? Isso. Então, obrigado pelo auxílio. E pense nessa pessoa como alguém que impulsionou sua carreira, lhe deu upgrade, ou lhe deu motivação, ou foi responsável por isso ou por aquilo. Acontece muito em nossa vida. Então, alguns professores muito severos, ou que eram aparentemente injustos, mas que motivaram você a superar certos limites. Situações, problemas em que as pessoas queriam contribuir para a sua queda, isso fez com que você se esforçasse ainda mais, o que deu a você a situação que você tem hoje. Se isso não acontecesse, talvez você nunca tivesse esse impulso. Então, eu vou focar agora naquelas ajudas involuntárias. Então, você tem alguém que visava lhe prejudicar, mas que no final, na verdade, contribuiu e muito para a sua melhoria na carreira, no entendimento, ou seja lá o que for. Qual é a nossa posição? Bom, se a intenção era lhe prejudicar, muitas pessoas se focam na intenção e não no que realmente aconteceu. Isso não é justiça. Isso é vingança. A vingança se foca sempre no prazer que o algoz tem em lhes fazer sofrer. E você quer devolver esse sofrimento. A justiça está relacionada aos prejuízos reais. Qual foi o prejuízo real que essa pessoa lhe causou? Então, se ela causou prejuízos, você faz jus a um ressarcimento. Mas, se ela lhe trouxe benefícios, ela faz jus. Não importa as suas intenções, a sua gratidão. Então, se ela lhe trouxe prejuízos, o ressarcimento deve ser proporcional aos prejuízos causados e não na intenção do causador. Porque se você se foca na intenção, o seu maior desejo é que ele sofra. Então, a única alegria que você poderia ter é ver ele sofrer. O nome disso é vingança. Se você se foca nos prejuízos reais e almeja o ressarcimento, ele tem que devolver, isso é perfeitamente justo. Mas, e se a intenção dele foi negativa e você teve como resultado benefícios? O que a justiça demandaria nessa circunstância? Que você fosse grato. Porque não importa a intenção. Em realidade, ele lhe beneficiou. E todo benefício que contribui para o seu progresso merece, pela justiça, a sua gratidão. O seu pensamento bom e positivo em relação a essa pessoa. E o que acontece quando você foca no benefício e constrói um pensamento positivo com relação à pessoa? Vamos falar em todos os aspectos. Pensar positivamente, em termos biológicos, não tem comparação. Eu já falei inúmeras vezes sobre os peptídeos neurais, sobre a influência nas células, etc. Então, quando você foca no negativo, esse negativo se espalha no seu corpo. Eu já falei inúmeras vezes. Você pode olhar os vídeos anteriores.
Em termos espirituais, quando você pensa positivamente para alguém e muito obrigado por esse auxílio, e pensa isso, é como uma prece. Você eleva o seu padrão vibratório e entra num outro nível. E como esse seu pensamento é justo, contribui, porque essa pessoa merece. Ela não fez o benefício a você? Sim, mas ela não queria fazer, mas fez. E o que importa são os resultados. Então, você devolve. E como é de justiça, é como se criasse um rio de energias, uma sinergia que produz ainda mais progresso. Então, você vibra ao redor. As pessoas gratas não são invejosas. Por quê? Porque a inveja vem da pessoa ter e você não ter. A gratidão neutraliza isso. E é tão incomum as pessoas agradecerem pelo que elas recebem que ela cria uma atmosfera de paz ao seu redor. Então, ser grato, quando é isso que deveria ser, produz muito bem-estar, tanto físico, como mental, como espiritual. Independente da intenção do seu algoz, tecnicamente, mas na verdade o seu benfeitor. Então, vamos focar em resultados. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que elas falam muitas coisas, mas elas realizam muito também? E existem outros que nunca negam nada, mas também nunca realizam. Então, você prefere promessas vazias ou realidades concretas? Então, pense nas coisas que as pessoas realmente fazem. Raramente o que as pessoas dizem condiz com a sua ação, com o seu comportamento. Então, a gratidão deve estar ligada aos benefícios reais que você obtém, independente se era essa ou não a intenção do autor. E quando você cria dentro de você essa noção de justiça, há uma probabilidade ainda maior de que você, neste clima espiritual, aproxime pessoas. Por quê? Porque vibrar positivamente é sempre, infinitamente melhor do que vibrar negativamente. Então pensa na injustiça. Você tem um inimigo que queria muito te prejudicar, mas que colocou os pés trocou os pés pelas mãos e no final das contas te beneficiou. Você acha muito justo você devolver o benefício com pensamentos negativos? Em vez disso, faça o que ele acha que gostaria. Agradeça. Muito obrigado pelo seu auxílio. Foi muito bem-vindo. E eu lhe sou grato. Se um dia você precisar de um favor, eu estarei à sua disposição. Você realizou muitas e muitas coisas num simples ato. Você pode ter criado a primeira ponte para superar a inimizade. Você abriu uma porta para um progresso interior e você está agindo com justiça. E é sempre bom realizar coisas assim. Então, espero ter sido útil. Muita paz.